Olá, bem-vindos à Vichy Soase. Esta semana António José Seguro foi à Ilha da Terceira, nos Açores, pedir uma afirmação da soberania plena do país e defender as palavras no meio do oceano, precisamente para promover consensos. Pudemos ver também vários políticos a comer gelados, mas, do que pudemos observar, não foi com a testa. Neste tempo, faltam-nos cada vez mais as palavras do meio. Essas palavras do meio fazem parte de um dicionário que antecipa o próprio diálogo, porque criam a disponibilidade para que ele aconteça. São o antídoto para o vírus da polarização, que tende a substituir a argumentação, o debate e a negociação. Eu sou o Rui Pedro Antunes, o meu nome do meio é Pedro, e estou aqui com o Maldonado, a Glasiu e o Pereira, o Vasco Maldonado Correia, a Rita Tavares e o Miguel Pereira Santos. Vai começar a Vichy Soase. Pois é, meus amigos, vou revelar agora que o nome do meio da Rita é Rita. É. Ela tem um outro primeiro nome, mas isso perderia a graça, então tive que ir buscar outro apelido. Vasco, queres começar? Um grande apelido que nunca é referido. É verdade, é Glasiu. verdade. Eu não sei se pronunciei bem até, o Glasiu. Pronunciaste. Se fizeres como os açorianos, por exemplo, fazes bem. Ó Vasco, então tu que aprendeste esta semana onde é que era o Japão? E tu também. Não, eu já sabia. Ia-te pedir que desse a tua sopa nacional. A minha sopa nacional. Vamos falar, acho que é incontornável falar no 10 de junho. Achei que me ias pedir para falar sobre as nossas histórias do avião, mas podemos falar depois. Fala. No avião de regresso da Ilha Terceira para Lisboa, diretamente da base das Lajes, num avião onde vinham a bordo várias figuras da política nacional. Marcelo Rebelo de Sousa vinha sentado, creio que na mesma fila do José Pedro Aguiar Branco, muito perto o José Luís Carneiro, que também estava perto do Eurico Brilhante Dias, Hugo Soares, também bastante próximo do líder da oposição, entre muitas outras figuras, duas delas que eu não vou dizer porque fazem parte da história que o Vasco vai contar. Obrigado. Nós estávamos no avião, as malas estavam a ser despachadas para o porão. Paulo Núncio conseguiu que isso não acontecesse com ele, andava no corredor a tentar enfiar a mala em algum lado. Mas achas que estava com medo que fosse... Porque estava nos Açores, não é? Estava nos Açores e estás a perceber para onde é que esta história vai chegar. Porque Pedro Pinto, de uma das filas lá de trás, grita: ó Paulo, dá isso ao Arruda que ele resolve o problema. Como a crítica vem dentro do próprio Chega, tem graça. Creio que não é nenhuma inconfidência, sim. Não, mas a tua sopa, então o 10 de junho. Vamos falar do 10 de junho. Primeiro dizer que acho que o discurso de António José Seguro foi bastante dentro do esperado, ao nível do tom, dos temas, e até nas entrelinhas que tu escreveste, Rui Pedro Antunes, foi bastante dentro do registro a que Seguro nos tem habituado. Mas acho que faz sentido fazer também um balanço destes 3 meses de presidência, isto porque nesta viagem o próprio Presidente aproveitou para o fazer, disse que veio qualquer coisa como eu vim equilibrar o sistema político e tenho conseguido. A questão é que se calhar, e se calhar até é por isso que Seguro o diz agora, o escolhe dizer agora, ainda não houve grandes oportunidades para ver essa influência durante estes 3 meses. Eu creio que só se vai ver realmente esse papel do equilibrador e até a maneira como o Seguro consegue ou não intervir numa crise quando este período de aparente calma na política portuguesa acabar. E não tenho a certeza que seja propriamente essa calma, que seja propriamente uma consequência direta da eleição de António José Seguro, mas mais, enfim, uma particularidade do calendário nesta altura. Não há eleições, ainda não começámos a discutir o orçamento, no mínimo, a todo o gás. Há muita coisa em banho-maria que ainda vai ser o primeiro teste digno desse nome para o Presidente da República. Mas eu queria dizer também, e aproveitando o 10 de junho, que me pareceu que fez sentido, se calhar até refrescante, ver o dia de Portugal virado também para o que está a acontecer no mundo, em que Portugal se insere muitas vezes até nos blocos noticiosos. Separamos o bloco da política nacional e o internacional, e quase como se fossem
realidades paralelas que não se tocam. Isso é a coisa que, por exemplo, o episódio das declarações de Marco Rubio sobre Portugal vieram evidenciar, é que a política internacional, neste momento especialmente, tem uma relevância enorme para a política portuguesa e, enfim, uma cadeia de tweets de Donald Trump pode ter mais influência na governação e no que o governo consegue fazer ou não do que questões que nos ocupam aqui semanas, se calhar, e que se calhar são mais da bolha. Por isso, ouvir o Presidente falar sobre isso e mesmo o discurso de Miguel Monjardino, eu creio que é certeiro nesse sentido de ter uma cerimónia de Estado, numa cerimónia de Estado alguém a afirmar entramos numa nova era e Portugal tem que pensar que papel ativo é que quer ter. Rita, a tua sopa nacional, não sei se é sobre o 10 de junho ou sim, sobre foi o facto político mais relevante neste tempo de feriados, não é? Foi de facto o discurso do Presidente da República. Eu focaria aqui numa questão que tu no teu texto entre linhas tocas, que é a questão da frase que António José Seguro disse sobre a proteção da soberania nacional, que quer dizer que vem num contexto e vem sobretudo numa ilha muito específica onde essa soberania tem sido questionada, não é? Ou seja, se a decisão que impera é a norte-americana ou é a portuguesa. Estou a falar no uso da base das lajes na Ilha Terceira e António José Seguro parece ter dado aí uma indicação de qualquer coisa. Não sabemos muito bem do quê, mas podemos juntá-lo ao facto de ele já ser um defensor, e disse-o em campanha eleitoral, da revisão do Acordo das Lajes, e isso já poder levantar aí mais qualquer ponta do véu sobre o que é que ele poderá querer dizer com tudo isto, mas isto ganha relevo, ao contrário de muitas outras matérias que nós acabamos por dizer, o Presidente da República não governa. Num caso destes, a coisa é diferente, não é? E o Presidente da República não diz nada sobre o que é que defende numa revisão de um Acordo das Lajes. Não é que seja ele que o vá rever, mas a posição dele nisto já é diferente, por exemplo, em matérias da saúde, onde ele, por oposição a isto, se calhar se tem metido muito mais. É uma questão de defesa, é uma questão de soberania, é uma questão de política internacional, enfim. Parece-me que é um assunto onde a posição mais concreta do Presidente da República é relevante. E nós sabemos neste momento sabemos que o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que não é o momento para fazer esta revisão, porque decorre um conflito nesta altura, mas que essa revisão pode ser suscitada. O Presidente da República também parece desejá-lo, mas não sabemos o que é que isto quer dizer. É o quê? Vamos ter uma autoridade diferente perante os Estados Unidos? Vamos poder proibir que algumas ações sejam feitas a partir da base das lajes? Ficámos sem saber o que é que o Presidente pensa sobre isto, porque ele esteve na Terceira, mas não falou no assunto nunca, e quando tocou foi muito ao de leve no seu discurso, e já é fazer aqui mesmo entre linhas puxado, ir lá buscar a questão da base das lajes. Miguel, tens uma sopa nacional diferente ou a 10 de junho? Não, ia pegar aqui onde a Rita nos deixou, porque acho que este 10 de junho... Deixei-vos na Ilha Terceira. Acaba por ser... Ia só dizer que vocês são, neste momento temos aqui 3 pessoas que são adeptos da terceira equipa, olhando para a classificação do campeonato de futebol profissional da época passada. E tu és da terceira maior equipa em Portugal. Isso já é mais discutível. Sabes que os clubes de futebol não se tratam de clubes de futebol, mas de clubes desportivos. Passando esta hora recorde, Miguel, estavas a falar sobre a tua sopa nacional. Estava a dizer que o 10 de junho o primeiro 10 de junho de Seguro acaba por ser mais simbólico do que substantivo, no sentido em que no discurso, como a Rita dizia, ele acaba por evitar falar diretamente sobre o assunto, mas o facto de ser naquele sítio onde acho que isso tem um impacto, não é? Agora a questão também, eu imagino que se calhar Seguro poderá ter evitado o tema lá para que isso não fosse visto pelos Estados Unidos como uma afronta direta, não é? De resto, eu acho que este discurso acaba por selar um bocado este início de mandato Seguro como um presidente que não vai hostilizar abertamente o governo. E
isso é possível ver um bocado contra a expectativa que poderia ser a expectativa de alguma esquerda, e nomeadamente da esquerda dentro do PS mais à esquerda, ou à esquerda mesmo à esquerda do PS, que pareceu encantada com a vitória de Seguro nas presidenciais, por entender que teria novamente influência no poder. Mas agora, por exemplo, José Manuel Pereza não reagiu nada bem a esta utilização das palavras do meio, desta expressão das palavras do meio. Portanto, parece que Seguro está a arranjar o seu espaço longe da esquerda, e os próprios partidos não estão a gostar disso. Ia só acrescentar mais uma coisa em relação à base das lajes, porque depois de Paulo Rangel ter aberto a porta a uma eventual negociação do acordo com os Estados Unidos, eu estranhei que José Luís Carneiro não se quisesse comprometer com uma posição nesse sentido, porque ele foi questionado sobre isso depois do discurso do António José Seguro, e é estranho que o PS, que até já teve declarações muito inflamadas relativamente a como o governo está a lidar com a utilização da base das lajes durante a guerra no Irão, é estranho que José Luís Carneiro não queira assumir uma posição neste assunto. Se calhar pode ter sido por ser aquele dia que era, e aí seguiu um bocado a linha de Seguro, mas tenho curiosidade para saber qual é que será a posição do PS a este nível. Bem, vamos avançar para a sopa cor-de-rosa. Tens alguma coisa a dizer sobre isso, Vasco? Tenho, e vou pegar precisamente no PS. O PS apresentou uma carta com, digamos, uma série de requisitos para aprovar a PSU, a proposta do Governo, e já se começa a antever que provavelmente pode saltar fora também das negociações com o Governo para a PSU. E eu não queria focar nas virtudes, nos defeitos da proposta, e não desvalorizando também a razão que o PS possa ter em cada um destes temas, mas estamos a entrar numa fase em que o PS acaba por decidir não ir a jogo em praticamente nenhuma matéria. Nos últimos meses lembro-me da reforma da administração pública, que desceu à especialidade com a viabilização do PS, mas nas grandes reformas, ou nos grandes temas até agora que também tem estás sido... a falar da legislação laboral, é isso? Sim, também estou a falar na legislação laboral, mas enfim, tem sido comum desde o início da legislatura, e eu acho que se de facto se quer se apela à responsabilidade, à moderação, à capacidade de diálogo, não deixar todas as grandes reformas do país nas mãos do Chega, ou seja, com o Governo obrigado a negociar com o Chega, também faz parte dessa equação. E não quero isso dizer ou seja, não querendo vitimizar o Governo negocia com o Chega se quiser, mas se não há disponibilidade do PS, o PS também tem responsabilidade depois quando estas coisas passam só com o Chega. Rita, tu, a sopa cor-de-rosa, não sei se concordas com esta ideia do Vasco de que o PS tem estado fora, se isso também pode ser estratégico para não ficar envolvido em coisas que são impopulares. E sobretudo com sondagens com acento positivas para José Luís Carneiro, quer dizer, validam um pouco a estratégia dele. Pelo menos acho que é legítimo que o líder do Partido Socialista pense que é isto que está a acontecer, que o facto dele não se comprometer com coisas deste governo está a conseguir levá-lo. E repara, não deixa de ser, e já falámos disto aqui, não deixa de ser irónico, porque é o líder do PS moderado, e nós tivemos um líder do PS que era o radical e que não cortou com o governo no orçamento, por exemplo, e foi moderado aí, e no fundo as pessoas rejeitaram. Portanto, a imagem de José Luís Carneiro é oposta à de Pedro Nuno Santos, mas a prática de José Luís Carneiro até está a ser aquela que nem Pedro Nuno Santos executou no Partido Socialista, porque os tempos políticos são outros, e José Luís Carneiro está aqui a fazer esse caminho de não se comprometer com a governação, de se manter e de se mostrar como alternativa. Queria aqui aproveitar a sopa cor-de-rosa para ir à sopa de todas as cores. Até foste tu, Rui, que me lembraste disto, até para contestar um bocadinho o que o Miguel estava aqui a dizer há bocadinho sobre
a posição do Presidente da República que desagradará a alguma esquerda. E eu acho, por acaso estou com uma sensação diferente deste mandato de António José Seguro. Acho que ele até tem estado a agradar à esquerda, não sei se é propositado ou não, não é isso que estou a dizer e nem é disto que se trata aqui, mas esta questão das bandeiras ideológicas, como ficou conhecida, as bandeiras de LGBTQIA+, falta aqui um A, não estava a ver o teu texto, Rui, falta um A. e hasteadas a edifícios públicos, este veto do Presidente da República dá um bocadinho de gás à esquerda. E já não é, de resto, a primeira vez que há esse conforto da parte deste Presidente da República para esta mesma esquerda. E isso contrasta com o que António José Seguro se propôs fazer na campanha eleitoral. Tentou manter-se à margem da esquerda, aliás, muito criticado por isso pela esquerda. Ele próprio, numa entrevista que deu ao público logo no início, teve dificuldade em classificar-se como alguém de esquerda. Portanto... tem graça que agora, na execução do mandato, estejamos a ver as primeiras grandes decisões e com mais impacto sejam decisões que ideologicamente valorizem a esquerda. Há, por exemplo, também a questão da reforma laboral, que foi uma reforma que veio da campanha eleitoral e que a esquerda tem usado para tirar ao governo, e que já fez até o governo queixar-se pela primeira vez do Presidente da República, numa referência ao tempo em que ele ainda era candidato, mas dizendo a Ministra do Trabalho que ele tinha condicionado o papel da UGT nas negociações da reforma laboral. Portanto, não sei se António José Seguro não está a sair diferente daquilo que foi a encomenda que ele próprio fez. Miguel, consegues num minuto responder a esta, ou dizer qual é a tua sopa cor-de-rosa? Eu ia pegar também na questão das bandeiras, para dizer que as bandeiras não são só LGBTQIA+, e daquilo que pude ver, a justificação de Seguro nem vai nesse sentido, não menciona especificamente, não é? Estamos a falar de todo tipo entram nas que ele chama, que ele considera que é do domínio dos direitos humanos, estão incluídas essas? São todas? Sim, pronto, mas nesse aspecto não acho que Seguro tinha feito disto uma questão sobre os direitos LGBT, e até a forma como ele justifica... Não é Seguro que fez, a esquerda está a fazer, e o facto de António José Seguro ter vetado isto acaba por validar essa posição da esquerda, ou pelo menos dar-lhe força. Só para terminar, isto pode ser uma questão de forma, mas em relação a Marcelo, penso que não tínhamos visto isto do Presidente vetar e enviar uma carta ao Parlamento onde justifica exaustivamente. Portanto, até aí eu sinto que ele está a evitar hostilizar diretamente, não é? Este é o primeiro veto político dele, e ele sente essa necessidade de explicar exaustivamente porque é que o fez. Sim, normalmente seguia essa carta muitas vezes, mas era logo tornada pública no momento do veto. O que o Presidente fez foi não divulgar até chegar ao Parlamento. É assim que terminamos a primeira parte da Vichy Soase. Regressamos já a seguir com o Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro.